Olá pessoal, bem-vindos ao canal, meu nome é Jonatas, é um prazer imenso ter vocês aqui e nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre a estrutura e formação da Bíblia Sagrada. Se você analisar a sua Bíblia, se você der uma olhada no índice, você vai ver que existe ali uma organização, uma divisão, e essa divisão não é cronológica, mas é uma divisão segundo aos assuntos, os livros que acompanham os assuntos a que pertencem. Então, dessa forma, a divisão dos livros do Antigo Testamento é feita em 4 categorias e a divisão dos livros do Novo Testamento é feita também em 4 categorias. Então, no Antigo Testamento, a divisão é lei, história, poesia e profecia. No Novo Testamento, a divisão é biografia, história, epístolas ou cartas e profecia. Então, essa é a divisão dos livros do Antigo e do Novo Testamento. Na categoria do Antigo Testamento, a primeira categoria chamada de lei, ali o Pentateuco, nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os livros de Moisés, os livros da lei, a lei de Moisés ali nos 5 primeiros livros da Bíblia. E quando a gente sai ali do último livro da lei, nós entramos na categoria denominada de história. E nessa categoria de história nós temos Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e o livro de Esther, que fecha a categoria História. Então vimos lei, a categoria, vimos História, as categorias, e depois que a gente sai da última de Esther e História, a gente entra nos livros poéticos, na categoria Poesia. E são 5 os livros poéticos, sendo estes Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E eu sempre digo, mais do que livros poéticos, são livros proféticos. Não é como se eu entrasse numa livraria ou numa loja de livros e adquirisse um livro de poesia, né, romântica feita por alguém. Não. Quem escreveu cada um desses livros da Bíblia Sagrada, todos os livros da Bíblia Sagrada, foi o Espírito Santo de Deus. Então, muito mais do que poéticos, são livros proféticos também. E a última divisão dos livros do Antigo Testamento é a divisão profecia, sendo então 17 os livros dos profetas. Sendo que nessa categoria profecia do Antigo Testamento, ainda os teólogos, a teologia faz uma divisão entre profetas maiores e profetas menores. E essa divisão ela não é feita segundo a notoriedade ou mérito dos profetas. Não, essa divisão entre profetas menores e maiores é feito segundo o tamanho dos livros e a extensão do respectivo ministério profético. Então, se você der uma olhada nos profetas maiores, nós temos 5 profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Então, se você, por exemplo, fazer um curso de teologia e você quiser guardar, se você guardar os 5 profetas maiores, o que sobrar da categoria dos profetas serão, logicamente, os profetas menores. E aí, nos profetas menores, nós temos o que sobra da categoria de profecia, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que fecha o último livro do Antigo Testamento, que os judeus chamam de Tanakh, né? São os mesmos livros para nós cristãos evangélicos e para os judeus, só que eles fazem uma divisão um pouco diferente, Ketuvim, Shetuvim, Nevim. Então eles têm uma categoria um pouquinho diferente do que nós temos, especialmente na parte da nomenclatura. E quando você vai ali então para o Novo Testamento, eu já falei que as categorias do Novo Testamento são biografia, história, epístolas ou cartas e profecia. Na categoria biografia nós temos os evangelhos segundo. No evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu sempre falo, é um evangelho relatado por 4 testemunhas diferentes. Então nós temos na biografia Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando a gente sai de biografia, no Novo Testamento, nós entramos em história. E o único livro da categoria História do Novo Testamento é o livro de Atos. Alguns chamam de Atos dos Apóstolos, outros chamam de Atos do Espírito Santo de Deus. E depois disso nós entramos nas epístolas ou cartas. E a diferença, pessoal, básica, é bom esclarecer aqui, entre carta e epístola, é que uma carta geralmente é mais pessoal, enquanto que uma epístola ela é mais formal. E dessas 21 epístolas, o maior autor com número de cartas e epístolas é o apóstolo Paulo. E dentro dessas epístolas, no que diz respeito aos destinatários, vocês vão encontrar que 9 são dirigidas às igrejas no contexto geral. Estou falando aqui de destinatários.
tá? Da época em que esses livros, essas cartas e epístolas foram escritas. Então 9 foram dirigidos à igreja em geral. Então você tem a carta dirigida à igreja localizada na cidade de Roma, que é os romanos. Você tem a carta ou epístola direcionada à igreja localizada na cidade de Corinto, né, que é os Coríntios, 1 e 2 Coríntios. Você tem Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 a Tessalonicenses. Essas 9 são dirigidas à igreja localizadas nessas cidades. E depois nós temos 4 que são dirigidas também a indivíduos, que são 1 e 2 Timóteo, Tito e ainda Filemon. Uma dessas epístolas é dirigida aos hebreus, a todos os judeus, que é o próprio livro de Hebreus. Nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, o autor do livro de Hebreus não se identifica. Alguns acham que foi Paulo, outros acham que foi Apolo, ainda alguns outros acham que foi Matias, mas o próprio autor do livro de Hebreus ele não se identifica. Eu particularmente tenho uma desconfiança ali, isso é pessoal, eu tenho uma desconfiança um pouco maior com Matias, porque ele acompanhou o Senhor Jesus Cristo desde o início ali, e ele foi contado como um dos 12. Eu sei que existe um debate, uma certa discussão, mas o autor, se a gente pegar o autor do livro de Hebreus, ele não se identifica, então fica uma incógnita aí pra gente do autor. Então, 4 dirigidos a indivíduos, uma dirigida aos hebreus, 7 são dirigidos a todos os cristãos, que são Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e o livro, né, a carta, a epístola de Judas, né, sendo que esse Judas não é o Judas Iscariotes, e sim o Judas Tadeu, chamado também ali, apelidado de Lebeu. Então essa é a categoria da divisão das 21 epístolas ou cartas. Já o último livro da categoria do Novo Testamento, de profecia, é o livro de Apocalipse. Tá bom, pessoal? Então trouxe aqui rapidinho para vocês aqui a divisão dos livros do Antigo e do Novo Testamento. Quando você pega a sua ferramenta, né, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, existe uma ordem, existe uma organização, uma divisão. E essa que eu trago para vocês é a divisão dos livros do Antigo e do Novo Testamento. Se você gostou, deixa um like aí, deixa um joinha, clica aqui, não custa nada. Se você já tem uma conta no Gmail, você já tem provavelmente um canal no YouTube, e você pode vir aqui e clicar, né, e eu agradeço muito. Só para gravar esse vídeo aqui, eu já estou há 2 horas, vocês vêm tentando gravar, sempre acontece um carro, uma moto, vem uma tosse, eu falo uma palavra equivocada, aí eu tenho que prestar atenção e corrigir aquilo que eu falei. Só para gravar esse vídeo aqui rápido, eu levei pelo menos 2 horas para gravar para vocês. Então se você puder me ajudar, eu te agradeço muito. E aqui embaixo na descrição do vídeo tem diversos e-books para vocês também que quiserem adquirir os nossos materiais. Além de e-book de Gênesis e e-book de Apocalipse, eu vou colocar aqui embaixo também um e-book de História do Brasil para concurso e o e-book de História do Brasil e Geografia do Brasil para concurso público. Eu sou professor há cerca de 20 anos para concurso público, já aprovei diversos alunos, e eu fiz Escola da Marinha em 2004, depois eu passei em diversos concursos. O último que eu passei foi o curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né, que você entra aspirante e pode chegar até coronel. Mas eu passei na prova intelectual, nas outras etapas, mas infelizmente fiquei na prova física. E aí eu tive assim como é que eu posso dizer? Algumas palavras proféticas no meu direcionamento também ministerial nesse período. Tá bom, pessoal? Então eu te agradeço muito pelo like, pelo joinha. Um forte abraço, até o próximo vídeo.